Larararirararara. Larararirarara. E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Manu e esse é o Manuscrita, a minha tentativa de virar uma booktuber. Em 2022, eu li 32 livros. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo o 33º livro do ano, mas eu ainda não acabei ele. E todos os anos eu faço o Goodreads Reading Challenge. E eu sempre coloco uma meta baixa, mas hoje. Eu coloquei uma meta de... Esse é o gato na caixa. Eu coloquei uma meta de 28 livros esse ano e eu já li 33. Eu sempre coloco a meta um pouco baixa para que eu consiga ultrapassar ela e me sentir bem comigo mesma. Mas então, vamos lá. Vamos falar dos livros preferidos de 2022. Esse ano eu não li tantos livros de estreia e nem livros lançados esse ano. Eu li bastante clássicos. E eu fiquei muito contente que a maioria dos livros que eu li eu gostei ou eu adorei. Esse é o gato com problema de respiração. O primeiro livro que eu li esse ano que eu gostei bastante foi Bunny, da Mona Awad. Bunny é uma grande e louca viagem. Ele conta a história da Samantha Heather Mackey, uma aluna de escrita criativa numa faculdade na Nova Inglaterra. Como eu também sou aluna de escrita criativa, eu fiquei muito curiosa e interessada na premissa do livro. A Samantha, ela é uma aluna de mestrado em escrita criativa e na turma dela tem um grupo de meninas que se auto-intitulam Bunnies. Elas são um grupo de estudantes no estilo meio Heathers, assim. Elas ficam se chamando de Bunny o tempo todo. Ai, Bunny, 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 Bunny. Um belo dia, a Samantha decide se juntar a elas e elas fazem workshops que elas chamam de Smut Salons, onde elas fazem experimentos com personagens e criam personagens. E aí, o que elas fazem é pegar homens e transformar eles em lobos. Só que várias vezes os experimentos dão errado e elas precisam assassinar os lobos com machados. Num bastante estilo Kill Your Darlings. Kill Your Darlings é um conselho que autores dão para outros autores para matar personagens para que a história avance. Sirius Black, oi. E basicamente as Bunnies são um culto. Em certo ponto do livro, a Samantha tá tão envolta nesse grupo que ela começa a falar como se ela fosse uma Bunny. E a gente não sabe aonde ela começa e aonde as outras Bunnies terminam. Eu li esse livro em fevereiro, então eu não lembro exatamente direitinho de todos os detalhes. Mas quando eu li ele, eu tava num momento que eu não tava muito presente mentalmente nos lugares e eu acabei mergulhando na história pouco demais até. E eu ouvi o audiobook, então a experiência foi ainda mais imersiva. Não recomendo lê-lo no Zopd. O livro, ele é uma mistura de horror com thriller, com muita ironia e sarcasmo. Ele é macabro e bizarro e é completamente diferente de tudo que eu tinha lido. Eu cheguei a ler outro livro da autora, que se chama All's Well, que também é o mesmo estilo, assim, ninguém sabe onde começa, onde termina a pessoa. O próximo livro da lista é Flores para Algernon, em inglês Flowers for Algernon, do autor Daniel Keyes. Esse livro foi lançado em 1959 e existe uma adaptação cinematográfica para ele, de 68, chamada Os Dois Mundos de Charlie, e também uma peça da Broadway, chamada Charlie and Algernon. No livro, o nosso protagonista, o Charlie Gordon, ele é um rapaz, um homem de 32 anos, com um QI de 68, ou seja, ele é muito bom, tadinho. E ele não se desenvolveu mentalmente, então a cabeça dele é uma cabeça de criança. Esse é um livro que eu me pego pensando nele volta e meia. No livro, a gente acompanha a vida do Charlie. Ele é um zelador de uma padaria, um emprego que quem conseguiu para ele foi o tio dele. E ele tem muitos
amigos, digamos assim, na história. Ele também frequenta as aulas para adultos retardados. É esse o nome das aulas, pelo menos na versão em inglês. Eu não cheguei a ler a versão em português dele. E ele faz parte de uns experimentos com 2 professores da universidade, o professor Newman e o Dr. Strauss. E ele compete com um ratinho chamado Algernon, num tipo de um labirinto, e o Algernon sempre ganha. Só que o Algernon, ele passou por uma cirurgia para ficar mais inteligente. Então o Charlie decide que ele também quer participar dessa cirurgia, e ela tem muito êxito. E ele fica muito inteligente muito rápido, do dia pra noite praticamente. E a gente vai acompanhando a evolução intelectual dele. E ainda que ele cresça intelectualmente, ele ainda é uma criança. E aí ele vai crescendo intelectualmente e vai relembrando de coisas da infância dele, entendendo como as pessoas à sua volta tratam ele. E isso é muito triste, é de quebrar o coração. E toda a jornada do Charlie é muito bonita. O livro ele é contado em primeira pessoa, através de relatórios de progresso do Charlie. Ele começa não sabendo escrever e vai escrevendo muito bem ao longo da história. Eu lembro de acabar esse livro, fechar ele e começar a chorar copiosamente. É esse o impacto que o livro teve comigo. Eu já dei de presente ele e já recomendei muito ele para várias pessoas. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de ler ele, tanto em inglês quanto em português, é uma leitura que eu recomendo muito. Esse livro, ele tá, a versão em português, no Kindle Unlimited. Então, você pode lê-lo de graça. O próximo livro da lista é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É com muita vergonha que eu admito que eu só fui ler Clarice depois dos 30 anos. E, assim, eu acho que pra gente entender e compreender melhor as histórias que a Clarice conta, a gente tem que ter uma certa maturidade emocional e intelectual. E esse livro, na verdade, eu li ele no Kindle para uma cadeira da faculdade e eu acabei gostando muito e resolvi comprar a edição física. O livro, ele é narrado por um homem chamado Rodrigo S.M. e conta a história da Macabeia, que ela é uma moça que veio do Nordeste para morar no Rio de Janeiro. E a Macabeia, ela é uma moça muito feia, pobre, ingênua e inocente. O sonho dela é ser uma atriz de cinema, tipo Marilyn Monroe, e ela ama tomar Coca-Cola. O Rodrigo S.M., ele fica fascinado pela vida da Macabeia, porque ela tem uma visão muito positiva da vida, e isso intriga ele. Apesar de ser um livro curto, ele tem aqui 90 páginas, ele ainda assim é um tantinho meio pesado, talvez, porque a gente tá ali testemunhando uma pessoa pobre, feia, burra e que tem uma visão muito grande de si mesma. Esse livro tem uma adaptação, acho que é dos anos 80 ou 70, com a Fernanda Montenegro. Eu acho que é quase um privilégio para nós brasileiros podermos ler a Clarice no seu idioma original, ainda que a autora tenha nascido na Ucrânia. E então, se você é uma pessoa que se preste, você precisa ler Clarice Lispector, pelo amor de Deus. Em seguida, a gente tem Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse é um livro que venceu o prêmio Jabuti e o Oceanos, que são 2 dos prêmios mais importantes de literatura brasileira. Essa edição é da Todavia. Nesse livro, lançado em 2020, a gente tem 2 protagonistas, a Belonísia e a Bibiana. Elas são 2 irmãs que moram no sertão baiano, numa fazenda, num regime análogo à escravidão. Eles têm seu pedacinho de terra, mas ainda assim precisam trabalhar e cultivar o próprio sustento. As meninas, elas um dia encontram uma mala da avó delas com uma faca dentro, e uma delas coloca a faca na boca e acaba cortando a língua fora. A partir desse momento, as 2 irmãs viram uma só. Elas são as nossas guias ao embarcar nessa narrativa que discute um passado escravagista, ainda que real e atual, na sociedade brasileira. Ainda existem muitas pessoas que vivem em regime análogo à escravidão no Brasil
e esse livro mostra isso. A família das meninas é composta pela avó delas, a Dona Nana, a mãe e o pai. Mas ainda assim é uma sociedade bem matriarcal. A gente acompanha várias passagens da vida delas e a gente acompanha também várias sessões de jaré, que é uma religião de matriz africana exclusiva da Chapada Diamantina. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é a Belonísia, a segunda a Bibiana e a terceira parte é uma narradora surpresa. Eu gostei muito desse livro, só tem um ponto que eu não curti, que foi a terceira parte. Eu achei um pouco confusa, mas o final é incrível, assim. A última página é muito boa. Apesar disso, não tirou quase nada da experiência geral de ler esse livro. Eu acho que ele tem que ser uma leitura obrigatória, não só para a universidade, mas também para qualquer brasileiro, para a gente conhecer mais da nossa própria história. O próximo livro da lista é São Bernardo, do Graciliano Ramos. Esse foi um livro lançado em 1934. Esse também é outro livro que eu tenho muita vergonha de ter lido só depois dos 30. Eu queria ter lido ele quando eu era adolescente. Mas na minha época de vestibular, ele não era leitura obrigatória mais. E todos os clássicos brasileiros que mandavam eu ler, eu tinha preguiça. Eu funciono assim, se eu sou obrigada a ler um livro, eu não quero ler ele. Mas, enfim, São Bernardo conta a história do Paulo Honório. Ele é um homem que mora no sertão do Alagoas e ele começou a vida como um guia de cego. E ele vai do guia de cego a um latifundiário. Para conseguir alcançar o objetivo dele, que é enriquecer, ele acaba perdendo um pouco a ética e também os escrúpulos dele. Ele se envolve numa briga e daí ele é preso, e quando ele sai, ele resolve comprar a fazenda São Bernardo, que é onde ele trabalhava antes. E ele meio que dá um jeitinho, assim, meio que engana as pessoas para conseguir comprar a fazenda. E aí, a partir disso, a fazenda começa a prosperar. E ele se casa com uma professora e ele é extremamente machista com ela. O Paulo Honório, ele é um homem muito bruto e ele se aproveita da ingenuidade e da burrice das pessoas ao seu redor. E ele não é um homem muito gostável, ele é um protagonista bem ruim. Ele é uma pessoa ruim. Mas, de qualquer maneira, eu me peguei gargalhando em várias cenas dele. Ele tem um humor bem engraçado, que apesar dele destratar as pessoas, acaba sendo cômico. Esse foi o primeiro livro do Graciliano Ramos que eu li. E depois dele eu li Vidas Secas, que também é um clássico. Algumas pessoas gostam mais de Vidas Secas do que de São Bernardo. Porém, São Bernardo, pra mim, eu gostei mais de São Bernardo. Porque, eu não sei, ele é um pouco mais grosso, mas eu acho que a história de Vidas Secas é tão sofrida que eu acho que eu achei São Bernardo um pouco mais leve e divertido de ler. O próximo livro da lista é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro foi lançado em 1984 e essa edição é da Companhia das Letras, que eu ganhei de presente. Ela tá cheia de marcadores aqui. Esse livro, ele conta a história de um casal que é do Tomás e da Teresa. Eu não tenho bem noção se o nome dele é Tomás ou se é Tomás. Eles são jovens da Tchecoslováquia, isso se passa antes da queda do Muro de Berlim, então ainda existe União Soviética. E eles se conhecem num restaurante no interior da Tchecoslováquia e se apaixonam. O Tomás vai embora e a Teresa vai atrás dele, e desde então eles não se desgrudam mais. A Teresa, ela é uma jovem sonhadora do interior, e o Tomás, ele é um grande hedonista tcheco, ele vive pelo prazer. Ele tem várias amantes, ele vive uma vida de prazeres, e é uma coisa que a Teresa não entende muito bem. Outra personagem do livro é a Sabina, que é uma amante do Tomás, que acaba virando tipo uma amiga da Teresa e dá um emprego pra Teresa de
fotógrafa e ela começa a fotografar a invasão soviética em Praga, que é o grande pano de fundo da história. A minha personagem preferida do livro é a cachorrinha, a Karenine, Ana Karenina. E esse livro, ele não é contado de forma cronológica. Ele altera pontos de vista, chega num ponto do livro e ele retoma outro ponto de vista. Eu tive zero empatia pelo Tomás no início do livro e pela Teresa um pouco mais que ele. Eu queria esganar ela várias vezes. A história do livro, a narrativa dele, eu não diria que é o ponto principal. A maneira como ele é escrito é o grande atrativo dele. O Milan Kundera, ele mistura muita filosofia junto com a escrita, e as passagens do livro são como se fosse uma grande pincelada, uma pintura pós-modernista. Os personagens, eles estão em constante busca do que é pertencer a um lugar e o que é pertencer a uma pessoa. E o livro, ele pode parecer presunçoso, porque é meio bonito demais, às vezes rebuscado demais, mas eu acho que esse é um outro atrativo da história. O próximo livro da lista é The Daughter of the Moon Goddess, da autora Su Lin Tan. Esse livro, ele foi finalista do prêmio Goodreads de melhor estreia e melhor romance de fantasia. Ele bebe da lenda da Chang'e, que é a deusa da lua. Reza a lenda que vivia na Terra o casal Chang'e e Hou-yi, e o Hou-yi era um exímio arqueiro. Um belo dia, os pássaros do sol resolveram abrasar o mundo com seu voo. O imperador celestial foi lá e pediu pro Hou-yi abater eles. O Hou-yi abateu 10 dos pássaros, deixando um último livre para que o mundo não tivesse trevas e nem frio. O imperador, então, deu pro Hou-yi, como recompensa, um elixir da imortalidade. E aí o Hou-yi deixou deixou o elixir lá num cantinho, pensando, o que eu vou fazer com esse negócio? Será que eu tomo? Será que eu não tomo? E deixou lá. Aí a Chang'e foi lá e tomou tudo sozinha. Ela acabou sendo exilada na lua e virou a deusa da lua. E a história do livro é a história da Xin-yin, que é a filha do casal, que mora na lua com a mãe. Elas estão lá de boa, felizes, curtindo a vida do exílio, quando chegam soldados do Império Celestial, porque eles sentem uma magia que não é da Chang'e, é da Xin-yin. E ela precisa fugir da lua pra se esconder. Ela acaba virando serviçal de uma dama e depois ela vira dama de companhia do príncipe herdeiro, o príncipe Liwei. E durante os treinamentos com o príncipe, ela se descobre uma exímia arqueira, assim como o pai dela. Até que ela resolve se alistar no exército imperial. O que é uma grande ironia da vida, porque são eles que prendem a mãe dela. Mas ela precisa salvar a mãe dela, ela quer liberar a mãe dela do exílio. E ela embarca nessa grande jornada do herói para salvar a mãe dela. Eu confesso que no início do livro eu não tava gostando muito, até a segunda parte. Aí a segunda parte começou a ficar mais legal, ela tem mais ação, tem mais batalhas. Quando a Xin-yin se alista no exército, ela começa a combater demônios, encontra dragões, ela se aventura pelo mundo, conhece diferentes raças de pessoas celestiais. A construção do mundo é feita com muita maestria. O sistema de magia é bem verossímil para o universo da história. Eles, inclusive, andam em nuvens voadoras, uma coisa meio Goku, assim. Esse livro tem uma continuação, ele faz parte de uma duologia. Tá nas minhas listas de próximos livros pra ler, porque eu fiquei bastante curiosa com a continuação. Para quem gosta de fantasia com ação, demônios, dragões, nuvens voadoras e plot twists, traições devastadoras e uma pitada interessante de romance, é uma boa ideia. Eu comprei o livro pela capa, eu admito, assim. Eu gosto de capas bonitas, quem não? E pra encerrar esse vídeo, finalmente, o próximo livro e último da lista é o Pachinko, da Min Jin Lee, lançado pela Intrínseca. Esse livro ele foi finalista do National Book Awards dos Estados Unidos. E ele começou como um conto chamado Motherland.
Esse conto, ele é um dos capítulos do livro. Eu tinha visto pessoas falarem sobre ele, tava aparecendo no meu Goodreads várias vezes, e eu fiquei muito curiosa com o livro. Ele é uma grande saga familiar. Ele começa em 1919 e termina em 1989. E ele conta a história da Sunja, uma menina coreana do sul da Coreia, de Busan, que acaba engravidando de um homem mais velho e ela não pode casar com ele. Ela acaba se casando com um pastor protestante norte-coreano e eles se mudam para Osaka, no Japão. Só que durante essa época estava rolando a invasão japonesa na Coreia e os coreanos eram vistos como cachorros, ou mais sujos que cachorros. Eles eram muito ostracizados e excluídos da humanidade. Eles precisam morar em periferias, onde os porcos andam na rua, todo mundo é pobre, os japoneses não dão trabalho para os coreanos, e depois estoura a Segunda Guerra Mundial, e a Sunja, ela precisa navegar entre a sobrevivência e criar os filhos dela. Eu tinha lido uma review falando que esse livro, ele sexualiza muito as mulheres. Porém, ao ler outra review, fez um pouco mais de sentido, porque naquela época, as coreanas eram muito sexualizadas. Várias delas precisavam se tornar prostitutas para ter o que comer. Eu gosto bastante de cultura japonesa, eu gosto bastante de cultura oriental no geral, mas eu não sou tão familiarizada com a cultura coreana. Então, esse livro foi muito interessante para conhecer mais sobre a história da Coreia e dos coreanos no Japão. O pachinko, ele entra na história porque muitos coreanos conseguiram trabalho e prosperar no Japão com salões de pachinko, que é um jogo de azar misturado com pinball. E vários japoneses descendentes dos coreanos daquela época também trabalham com pachinko. O livro, ele faz alguns pulos no tempo, de capítulo para capítulo. Então a gente tem o personagem tá doente e não fala mais nele. De repente, no outro capítulo, no final do capítulo, fala, o fulano morreu. Mas eu acho que faz sentido, porque é um livro bem grande, tem 520 e tantas páginas, mas não deixem que o tamanho do livro assuste vocês. Ele é uma leitura bem fácil, é muito fácil de mergulhar na história da Sunja, se emocionar com ela. Foi uma coisa que eu fiz, eu chorei bastante, assim, no penúltimo capítulo tava lá, eu recomendei tanto para as pessoas que até a minha terapeuta tá lendo ele. É interessante falar também que os personagens coreanos que nascem no Japão, eles não têm passaporte japonês e nem coreano, então eles não podem voltar pro país deles. Eles ficam presos nesse limbo sem pátria, sem identidade. O que eles são? Eles são coreanos, eles são japoneses, eles são Zainichi, que eu acho que é o nome que fala dos coreanos que foram radicados no Japão. E a escrita da Min Jin Lee é muito bonita, ela reverencia bastante a cultura dela. Ela é uma autora que nasceu na Coreia do Sul e imigrou para os Estados Unidos. O livro original é em inglês. A Apple TV lançou uma adaptação do livro com o mesmo nome, numa série de 8 capítulos. A primeira temporada tá aí e estão programadas mais 3. Essa série tem a melhor abertura de série de todos os tempos. É muito, muito boa. Geralmente eu pulo aberturas, mas essa não. Essa eu fico assistindo, porque é incrível. Se você ficou curioso com a história, mas não quer ler um livro tão extenso, eu recomendo assistir a série. A série é uma adaptação bem fiel e não deixa a desejar em nada de adaptação. A série, ela tem o Lee Min-ho, que é um ator coreano que algumas pessoas podem conhecer como o Yoon Jun-pyo, de Boys Over Flowers, e a Yeon Yoo-jun, que é a atriz que ganhou Oscar por Minari. Então é isso, gente linda. Esses foram os meus livros preferidos de 2022. Se tu leu algum desses livros, gostou, odiou, quer falar sobre,
deixa um comentário aqui embaixo, faz toda aquela coisa de YouTube. Curte o vídeo, se inscreve no canal, queremos que o canal tenha mais vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!